livros proféticos. Vamos agora para um novo bloco da Bíblia. O primeiro bloco é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a Torá, a Lei de Moisés. Depois do Pentateuco, aí a gente tem o segundo bloco de livros, que são os livros históricos. Começa ali em Josué e vai até Ester. Então, de Josué até Ester, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, são todos livros históricos, porque está contando a história de Israel a partir da conquista da terra, e no caso das Crônicas, contando a história inteira de Israel, começando lá no Éden, pois aquela geração que voltou da Babilônia precisava conhecer de onde eles vieram, quem eles eram, de quem eles eram descendentes. Então, o livro das Crônicas é praticamente um resumo de toda a história daquele povo, para que aquela geração que estava agora tomando posse de Jerusalém, retornando como povo de Deus para Jerusalém, é um resumo para que eles pudessem saber de onde eles vieram e por que eles tinham direito de habitar e de possuir aquela terra. Porque eles foram criados na Babilônia e na Babilônia eles ficaram defasados com relação ao conhecimento das Escrituras, conhecimento da própria cidade de Jerusalém. A maioria deles nunca tinha pisado em Jerusalém, porque eles nasceram na Babilônia, já tinha 70 anos que o povo estava lá. Então eles precisavam desse resumão, precisavam dessa recapitulação da história deles. E aí terminam os livros históricos e começa os livros poéticos, que vai de Jó até Cântico dos Cânticos. Então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos são livros poéticos que utilizam das ferramentas e das características poéticas do texto. Terminando os livros poéticos, a gente começa agora o último bloco do Antigo Testamento, que são os livros proféticos, que vai de Isaías até Malaquias. São todos livros proféticos. A gente só faz uma diferenciação para facilitar a compreensão. A gente divide em profetas maiores os livros que são maiores. Isaías, Jeremias, junto com Lamentações, a gente vai ver que, na verdade, as Lamentações de Jeremias pertencem ao rolo de Jeremias, assim como Samuel, Reis e Crônicas é um rolo só, e a gente dividiu para ficar mais fácil a compreensão. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são profetas maiores, somente pelo fato de que os livros são maiores. Tem mais texto escrito, ok? Não tem nada a ver com a importância deles como profeta, ou o tamanho do ministério deles. Esses aqui são maiores porque eles são mais importantes, porque eles foram mais usados por Deus. Os outros são menores porque fizeram poucas coisas, foram pouco usados. Não. Não é isso. Todos os profetas são igualmente importantes. Deus usou a todos, cada um de maneira específica, num tempo específico, para um grupo de pessoas específica. Então a gente vai ver que a primeira coisa que a gente precisa para interpretar bem um texto profético é responder a essas perguntas.
quando essa profecia foi escrita, para quem essa profecia foi dirigida e o contexto. Respondendo essas perguntas, a gente vai descobrir o contexto. Qual é o contexto em que isso foi falado pelo profeta e escrito, às vezes pelo próprio profeta, às vezes por outra pessoa? Porque a gente viu nos livros históricos que a nação de Israel se dividiu. Então, até um determinado período, era uma nação só, as 12 tribos formando uma única nação, Israel. Só que depois de Roboão, quando Roboão toma posse do reino, no sul, lá em Jerusalém, Judá, descendendo ou sucedendo também o seu pai, Salomão, a gente viu que o pessoal do norte veio lá pedir algumas coisas, Roboão negou o pedido, o pessoal do norte então se rebela, e aí a nação se divide. Então, de Roboão para frente, toda vez que fala Israel, é só a parte do norte. Capital Samaria, centro de adoração em Betel. Toda vez que fala Judá, é só a parte do sul. Capital Jerusalém, adoração no templo de Salomão. Então, por que é importante a gente saber em que tempo foi profetizado aquele livro específico? Porque se ele está profetizando depois da divisão dos reinos, ainda no período egípcio, então a gente vai interpretar de uma certa forma. Só que depois de um tempo, a Assíria ameaça invadir o norte. Então, com a ameaça dos assírios, surge uma nova leva de profecias, para avisar o pessoal do norte que se eles não se consertassem com Deus, que se eles não se arrependessem da idolatria, eles perderiam a terra para a Síria. Então tem uma leva de profecias que é só para o norte, para alertar contra a invasão da Assíria. Depois que a Assíria invade o norte, destrói as 10 tribos, e eles não voltam mais a se organizar como nação, aí começa uma leva de profecias que é especificamente para Judá, só para o povo do sul, alertando contra a invasão da Babilônia. Então a primeira pergunta que tem que ser feita é: em que época essa profecia foi falada? Porque se foi antes de 722, antes de Cristo, se foi antes de 722, geralmente vai estar falando para o norte em relação à invasão da Assíria. Se é entre 722 e 586, geralmente vai estar falando contra Judá, alertando a invasão da Babilônia. Então, entender em qual desses 3 períodos, se é pré-assírio, se é pós-assírio, se é pré-babilônio ou pós-babilônio. Tem várias profecias e cada uma delas se encaixa nesses períodos. E isso já ajuda muito a gente a interpretar. Porque dependendo da figura que aparece na profecia, a figura de um imperador, um homem mau que vem para destruir. Então, um boi, eis que um boi muito pesado vai esmagar a vinha com os seus pés. Então, se eu sei em qual época essa profecia está sendo feita, fica fácil interpretar quem é esse boi. Esse boi pode ser Faraó, esse boi pode ser Senaqueribe, ou esse boi pode ser o Nabucodonosor. Quem é o boi? Não sei, depende de qual momento a profecia foi feita. Ok? Então, os livros proféticos apresentam um tipo especial de literatura bíblica, escrita para objetivos específicos na história posterior de Israel. Posterior quer dizer, depois da divisão dos reinos. Os 17 livros de profecia complementam os 17 livros históricos, de muitas maneiras. A ênfase não é tanto histórica, e sim exortativa. O tom é também mais intenso, como arautos notáveis, trazendo conselho e admoestação em épocas de grande crise e angústia nacional. Todavia,
Além de censurar por falhas passadas e advertir diante dos perigos do momento, os profetas apontavam também para o futuro. Falavam do julgamento e dos tempos messiânicos que viriam para promover arrependimento e volta à justiça. Para uma apreciação de vida dos livros proféticos, é preciso estarmos conscientes das funções dos profetas, dos seus ministérios e dos temas principais que eles tratam. Então, primeira coisa é a função profética. Qual é a função de um profeta no reino de Deus? Então, ele é o chamado serviço de emergência. Quando é que Deus levanta um profeta? Quando o caos começa a aparecer, quando a crise começa a se instaurar. Então, se o povo está obediente, se o povo está agradando a Deus, se o povo está adorando a Deus como ele pediu, cumprindo os mandamentos de Deus, não tem por que levantar um profeta. Está tudo bem? Continua, não precisa de profeta. Mas uma vez que o povo começa a desobedecer, começa com a idolatria, começa a quebrar os mandamentos, começa a dar jeitinho nas coisas ao invés de fazer o que é certo, aí Deus levanta um profeta para bater, exortar, admoestar, alertar o povo, porque se continuar naquele erro, vai sofrer um juízo. Geralmente a profecia vem acompanhada de um pré-juízo. Entendeu? Toda vez que um profeta se levanta, Deus manda um pré-juízo. Alguma plantação é devorada por gafanhotos. Alguém invade e mata uma pessoa importante. Eles perdem alguma batalha. Ficam com medo, nações poderosas começam a se unir e vaza a informação de que os poderosos estão se unindo para invadir. Então, quando o povo começa a perceber o pré-juízo, é para que eles se arrependam, para que não chegue o juízo. Porque qual foi o juízo que aquela nação sofreu por ter se dividido? O reino do norte, após a divisão, ficou totalmente idólatra. Os 19 reis, nenhum buscou a Deus. Então, o juízo foi que Deus permitiu à Assíria de invadir o norte e destruí-los até hoje. Nunca mais aquelas tribos voltaram a se reunir, nem como tribo, nem como nação, nada. Desapareceram da face da terra. Se você conhecer hoje um judeu vivo, é só você perguntar para ele se ele é de Judá ou de Benjamim. Porque foram as únicas duas tribos que permaneceram, porque é o povo do sul, Judá e Benjamim, que foram cativos para a Babilônia, e esse é o juízo do povo do sul. Deus permitiu a Babilônia invadir. Eles foram para lá. Mas quando estavam na Babilônia, se arrependeram e quiseram voltar para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. Então Deus trouxe eles de volta e eles reconstruíram tudo, e por isso estão lá até hoje. E por isso, se tem algum judeu vivo hoje, ele é descendente ou de Judá ou de Benjamim. Os outros 10 filhos de Israel, as outras 10 descendências, desapareceram, ninguém sabe mais, porque eles casaram com assírios, deram-se em casamento com sírios, com fenícios e galileus, e misturaram tanto que agora ninguém sabe mais de quem é descendente, e eles desapareceram. Então, a primeira função do profeta é esse serviço de emergência. Chegou uma crise, instaurou um perigo, olha, vai chegar um prejuízo. Então, naquela emergência, Deus levanta alguém para orientar o povo. Existe também a relação entre profetas e sacerdotes, porque há uma diferença de ministério e há uma relação entre os dois. Então, geralmente, os profetas são aqueles que trazem de Deus para o homem. Assim diz o Senhor, tá, e fala
o que Deus mandou. O sacerdote leva do homem para Deus. Então as pessoas vêm querendo se arrepender, prestar o seu culto, agradar a Deus, cumprir alguma ordenança, então elas trazem a sua demanda, o sacerdote entrega aquilo a Deus e a pessoa sente que Deus recebeu o que ela queria entregar. Então o profeta, basicamente, o profeta traz de Deus para o homem, o sacerdote leva do homem para Deus. E existem várias classes de profetas. Tem os profetas da palavra, aqueles que só falaram. Elias, por exemplo. Elias profetizou muito, usou muito a boca para profetizar. Elias, Eliseu, Natã e vários outros, a profetisa Ulda. Mas não se tem nada escrito especificamente da profecia. O que sabemos desses profetas da palavra é o que foi registrado no livro de Samuel, no livro de Reis ou no livro das Crônicas. Mas não é especificamente o profeta, não tem um livro de Elias, não tem um livro de Eliseu. A gente sabe que eles foram profetas, conhecemos algumas de suas profecias, porque foram registradas por outros. Temos que prestar atenção, como eu já disse, na região profética. Então, todos esses profetas, de Isaías até Malaquias, todos eles profetizaram depois da divisão dos reinos. Então, a gente precisa, ao lê-los, responder essa pergunta: está profetizando para o sul ou está profetizando para o norte? E a gente vai descobrir de acordo com a data, com o contexto e a maneira como ele profetiza. Então, os profetas de Israel foram chamados individualmente e ungidos por Deus para o serviço de emergência. Por que chamados individualmente? Porque os sacerdotes foram chamados tribalmente. A tribo de Levi, os descendentes de Levi, os levitas, foram chamados para o sacerdócio. Não quer dizer que todos os levitas eram sacerdotes, mas todo sacerdote era levita. Só podia ser sacerdote se fosse levita, descendente de Levi. Então, para o sacerdócio, Deus chamou uma tribo. Para a profecia, Deus chamou indivíduos, independente da sua ascendência. Então, em contraste com o serviço dos sacerdotes, dos anciãos e também dos reis. Além de serem denominados profetas, no hebraico a palavra é nabi, também recebiam o nome de videntes. E videntes está entre aspas, porque não é vidente nessa perspectiva que nós temos hoje, da vidência esotérica, da pessoa adivinhar o seu futuro. Não é esse tipo de evidência. É evidência no sentido da exortação. Se vocês continuarem com esse erro, o juízo de Deus vai alcançar vocês. A Assíria vai invadir, Senaqueribe vai pisar na cabeça de vocês, igual um boi pisa na grama. O Nabucodonosor vai invadir e Jerusalém será destruído, porque Deus vai usar Nabucodonosor para trazer o juízo por causa da idolatria, por causa da rebeldia, da desobediência do povo. Então ele é evidente no sentido de que na exortação dele, ele aponta para o futuro. Se continuar nesse caminho, o fim vai ser esse. Se continuar no outro caminho, o fim vai ser outro. Então é nesse sentido que eles também eram chamados, entre aspas, de videntes. Ou de sentinelas. Porque assim como um sentinela, aqueles caras que ficavam em cima do muro, para ver se o inimigo estava se aproximando para invadir, e avisava o povo: o inimigo está vindo, vamos nos preparar porque a gente vai ser atacado. Então, nesse sentido, os profetas também eram sentinelas, porque espiritualmente eles estão vendo no futuro que se o povo de Deus continuasse desobediente daquele jeito, o inimigo iria invadir. Então ele alertava o povo
para se protegerem contra os inimigos. E às vezes também eles são chamados de pastores, porque nesse sentido eles estão orientando o povo. Esse caminho está errado, tem que ir pelo outro caminho. Essa atitude está errada, tem que consertar esse problema. Então eles vão orientando o povo, por isso que eles também eram chamados de pastores. Então esses termos indicam suas funções ao serem chamados por Deus para interpretar e anunciar a palavra específica do Senhor para o seu povo. Por que palavra específica? Porque Deus fala de muitas maneiras. Deus fala de muitas formas, mas através dos profetas, Deus fala de forma pontual, específica, para aquele evento, para aquela data, para aquele risco que o povo estava correndo. Então, por exemplo, se alguém chegasse para o Naum e dissesse: Naum, o que é que você tem para dizer acerca de Judá? Aí o Naum diria: sobre Judá eu não sei nada. Mas você não é profeta? Você não é vidente? Não, mas eu não sei nada sobre Judá, porque a profecia que Deus me deu é profecia contra a Assíria. Deus me chamou para profetizar contra Nínive. Então, sobre Judá, sobre Babilônia, sobre qualquer outro assunto, eu não sei nada. Eu só sei sobre Nínive, que o final deles vai ser próximo, que Deus que teve misericórdia deles lá em Jonas, agora 100 anos depois eles estão desviados novamente, e toda aquela geração que creu em Deus na pregação de Jonas, agora as gerações futuras se desviaram, eles voltaram a ser uma nação idólatra, e Nínive voltou a ser uma cidade rebelde. Então Deus disse: olha, lá atrás com Jonas, eu fui misericordioso e salvei aquela geração. Mas agora, 100 anos depois, com Naum, Deus diz: não tem mais o que fazer. Já era, e Nínive será destruída. Então, se você perguntar sobre qualquer outro assunto para o Naum, ele não sabe falar, porque ele foi chamado especificamente para profetizar contra a cidade de Nínive. Então, as funções gerais dos profetas podem ser observadas nas 3 seguintes classificações. Primeiro, um porta-voz especial de Deus. O termo profeta é Nabi no hebraico, ou profeteos no grego, significa falar por, ou representar alguém enquanto fala. E a sua tarefa mais importante era agir como embaixadores ou mensageiros divinos, anunciando a vontade de Deus para o seu povo, especialmente em épocas de crise. Eram, acima de tudo, pregadores da justiça em época de decadência moral e espiritual, quase sempre numa posição isolada. O profeta era alvo de muito preconceito, ele era muito isolado, ele não era muito bem visto pela sociedade. Por quê? Porque ele está dando cajadada em todo mundo. Ele está apontando o erro de todo mundo. Quem vai querer ser amigo de um cara que fica mostrando o nosso erro o tempo inteiro? Então era meio que uma persona non grata, uma pessoa não muito bem-vinda no meio das outras. Segundo, tem essa função também de vidente, no sentido que eu já expliquei. A credencial de um profeta verdadeiro era a habilidade infalível de penetrar o futuro e revelá-lo. Essa habilidade autenticava a sua mensagem como sendo divina, porque somente Deus conhece o futuro. Então, essa vidência, entre aspas, dos profetas, ela se dava para que a mensagem dele tivesse credibilidade. Então ele dizia: assim diz o Senhor, tá. Qual é a primeira pergunta óbvia? Como que eu sei se foi o Senhor mesmo que disse isso? Será que isso não é do coração desse profeta? Será que ele não está emocionado? Será que ele não está com medo? Será que ele não está falando da carne? Então, qual é a maneira de comprovar a credibilidade de um profeta? Se aquilo que ele falou aconteceu. Então, geralmente, no início do ministério de um profeta, ele traz uma exortação que tem um prejuízo instantâneo. Mais ou menos assim: se não ouvirem ao que Deus tem para falar,
vai acontecer um juízo terrível sobre nós. Ah, profeta, como é que a gente sabe que esse juízo vai ser terrível? Por causa do pré-juízo que está chegando semana que vem. Se ninguém se arrepender, semana que vem vai vir um prejuízo, e vocês vão ver que o que eu estou falando é realmente de Deus. Passava uma semana, pum, acontecia aquele prejuízo, aí o povo, eita, é Deus mesmo que está falando. Então era uma maneira de Deus atestar, chancelar o ministério daquele profeta, fazendo cumprir aquilo que ele havia dito. Por intermédio dessa função profética, Deus chamou a atenção para o seu programa futuro com relação a Israel e às nações, elaborando depois o que já tinha esboçado nas alianças com os antepassados. O profeta também é um professor da lei e da justiça, porque ele fala em nome de Deus, e Deus é justo, e Deus quer que a justiça aconteça em todo o tempo e em todas as gerações. Então, apesar dos sacerdotes e levitas serem normalmente os professores de Israel, os profetas também receberam essa função quando o sacerdócio degenerou. Então, a função de ensinar Bíblia, de ensinar as Escrituras, era dos sacerdotes, dos mestres, dos rabis. Mas quando o sacerdócio, quando os mestres, quando os professores estavam mal, moralmente, espiritualmente, eticamente, eles estavam completamente mudados, rebeldes, não estavam fazendo como Deus orientou. Então, para que o povo não ficasse sem o ensino, quando aqueles que deveriam ensinar não estavam cumprindo o seu papel, Deus usava os profetas para ensinar também. Então, a relação entre profetas e sacerdotes, embora ambos fossem designados por Deus para o serviço religioso, havia algumas diferenças. Então, quanto ao chamado, os profetas eram chamados e designados por Deus individualmente, ao passo que os sacerdotes, por causa da descendência. Quanto ao cargo, os profetas eram representantes de Deus perante o povo, os sacerdotes representantes do povo perante Deus. Então, o principal lugar do ministério do sacerdote era o santuário, o tabernáculo, depois o templo, o lugar da presença de Deus. Então, o sacerdote chamava o povo para a presença de Deus, venham para o templo. O profeta chamava a atenção do povo para ouvir a exortação de Deus. Então, ao passo que os profetas dirigiam-se ao povo nas cidades e também na zona rural. Quanto à obra especial, os profetas preocupavam-se com a justiça espiritual e a purificação do coração. Os sacerdotes estavam mais interessados no sistema religioso da aliança de Israel. Ambas as funções eram importantes para o sistema de aliança, e eles se complementavam, porque Deus precisa ser adorado, e se houver um lugar onde o povo possa se juntar para adorar a Deus de forma comunitária, isso é bom. Mas Deus também precisa falar e exortar o seu povo. Então, os profetas também cumpriam essa função. Quanto ao ensino, ambos interpretavam a lei, como já foi observado, os sacerdotes eram professores habituais, os profetas pregadores de reavivamento. Os sacerdotes informavam e os profetas reformavam. Então, quando o menino era criança, ele aprendia com os sacerdotes a lei de Moisés, aprendia como ele deveria viver. Ele se desviava, ficava rebelde e desobediente, o profeta vinha dando cajadada e exortando para que ele voltasse a viver como ele foi ensinado a viver. Então, os sacerdotes informavam, e quando o povo se deformava, aí o profeta vinha para reformar aquilo que estava deformado. Então, os profetas de Israel remontam aos antepassados de Abraão, Moisés, Samuel, que também foram profetas. Então, assim, as classes de profetas.
Moisés é considerado profeta. Davi é considerado profeta. Por quê? Deus usou eles para exortar o povo e apontar o caminho em direção ao futuro que Deus tinha para eles. Mas eles são profetas nesse sentido, não no sentido, de fato, de ser um nabi, aquele que vai exortar o povo, anunciando um juízo de maneira específica. Então, os profetas da palavra, olha, o Gade, ele aconselhou a Davi no deserto. Natã aconselhou a Davi a respeito da aliança e do adultério. Ido escreveu os Atos de Salomão. Aías informou a Jeroboão de que ele seria rei do norte. Semaías avisou Roboão que não pelejasse contra Jeroboão. O homem de Deus, que aparece ali no livro dos Reis, capítulo 13, ele repreendeu Jeroboão devido aos sacrifícios aos bezerros. Um velho profeta que aparece ali também, ele testa o homem para certificar de que é realmente o homem de Deus. Azarias encorajou Asa no seu primeiro ato de reforma. Então nós temos aí, Anani, Jeú, Jaziel, Elias, um profeta desconhecido que aconselhou Acabe, Micaías, Eliseu, um jovem profeta que ungiu Jeú, Zacarias, o filho de Joiada, não o outro que tem o livro, Obed. Então você tem vários profetas que falaram em nome de Deus muitas coisas. No norte e no sul, não se esqueçam disso. Tem que saber se é para o norte, que é Israel, ou se é para o sul, que é Judá. A Assíria invadiu em 722. Então, todo mundo que está falando, alertando contra a invasão da Síria, está antes de 722. Todo mundo que está alertando contra a invasão da Babilônia, está entre 722 e 586. Então, o período é aquele ali. Então, as épocas dos profetas da escrita. De um lado você tem a data, o rei, qual profeta que Deus usou, a data em que ele foi usado, qual é o rei, né? Então você tem, do lado de lá, os profetas que foram usados para Judá, a parte do sul. Do lado de cada coluna você tem os profetas que foram usados para Israel, a parte do norte. Então, a primeira metade dessa tabela é a data, o rei e o profeta, para o sul. A segunda parte da tabela, a data, o rei e o profeta, só que para o reino do norte. E aí tem todos os profetas que Deus usou. O Obadias, aí o Joel. Então, qual é o profeta a profecia mais antiga? Se os livros proféticos fossem organizados cronologicamente, o primeiro livro teria que ser o de Obadias, porque ele está lá em 800 e pouco. Então, logo assim que o reino se dividiu, menos de 100 anos depois, Deus já levanta o Obadias. E o Obadias está profetizando no tempo do Jeurão e no tempo do Acasias, como reis do reino de Judá. E lá na frente você tem o Elias e o Eliseu, mais ou menos na mesma época, profetizando contra Acabe, contra Acasias e Jorão, mas no reino do norte. Então, quando o livro dos reis está contando a história de Elias e de Eliseu, Obadias está profetizando simultaneamente. Mas a profecia do Obadias não está ali dentro do livro dos reis. Ela vai aparecer depois no livro de Obadias. Então, qual é a facilidade, ou melhor, o que é que nos ajuda a interpretar Obadias mais fácil? Entender que o Obadias está profetizando no mesmo tempo de Elias e de Eliseu. Então a gente pega o contexto do livro dos reis, nos dias de Elias, e a gente aplica na profecia de Obadias. Aí fica mais fácil entender por que é que ele está falando daquele jeito. Então essa tabela é para ajudar a gente a identificar esse contexto.
Vamos então para o primeiro livro. Pois não, Pierre? Muito boa pergunta, Pierre. Robespierre. Pergunta do Pierre é: nos dias de hoje, qual é a probabilidade ou possibilidade, né, de se levantar um profeta? Então vamos lá. Pergunta excelente. Então vem comigo aqui. Acompanha comigo no replay. Vamos criar uma lousa aqui, ó, pronto. Então olha só. Fono, theos. São esses três radicais, né? Um prefixo, a raiz e um sufixo. Isso aí que forma a palavra profeta. Tá? O pró significa antes. Diminuir o traço aqui. Antes e em favor. Vamos fazer uma campanha pró-crianças. Quer dizer, vamos fazer uma campanha antes e em favor das crianças. No Natal, a gente quer que todas as crianças recebam presentes. Então, é uma campanha para presentear as crianças no Natal. Uma campanha pró-crianças. Tem que arrecadar os presentes antes. Por quê? Quando chegar o dia do Natal, já é o Natal. Se você não arrecadou antes, no dia do Natal você não tem presente para dar. E quem vai ser favorecida com os presentes? As crianças. Por isso que usa a campanha pró-crianças. Algo que você vai fazer antes, em favor de alguém, para beneficiar alguém depois. Então é isso que significa esse prefixo. Então, antes e em favor de alguém, para beneficiar alguém. O fono aqui é fácil, é falar. É por isso que a fonoaudióloga, né? A fonoaudiologia é a ciência que trata da fala Então, fono, falar. E o theos é Deus, né? Tudo em grego, tá? Então, a nossa expressão em português, profeta, ela é a transliteração da palavra grega para profeta. Não é uma tradução, é uma transliteração. A gente trocou as letras e fez em português. Então, profeta quer dizer, aquele que fala antes para beneficiar alguém, ele fala antes em favor de alguém, mas ele não fala dele, ele fala em nome de Deus. Então é como se fosse, vou fazer em roxo aqui, ó. É Deus, primeiro, Deus falando, em segundo, falando antes para beneficiar alguém. Então é Deus falando antes, ou seja, prevenindo alguém. Aquela pessoa, se continuar nesse caminho, vai cair num buraco. Depois que a pessoa cair no buraco, não adianta falar. Então é Deus falar antes da pessoa cair no buraco, em favor da pessoa, porque se ela não cai no buraco, ela foi beneficiada. Então, esse é o significado desse termo chamado profecia. É Deus falando através de alguém antes e em favor de alguém. Por isso essa ideia, entre aspas, de que os profetas também são videntes. Porque já que eles falam antes, eles estão alertando acerca de algo que acontecerá no futuro. Então, Pierre, sua pergunta é maravilhosa e ela nos lembra dessa raiz, né?
E aí, queridos, a gente precisa se atentar para um detalhe. Presta atenção nisso aqui. Vamos para as 3 listas de dons no Novo Testamento. Romanos 12. Olha só. Eu estou numa versão... estou na Nova Almeida atualizada. Então, o devido uso de dons espirituais. Começa falando do culto racional, né? Irmãos, pelas misericórdias eu rogo que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Esse é o culto racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e tal. Pela graça que foi dada, eu digo a vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário. Então, ninguém deve ficar se achando na igreja melhor do que o outro. Todo mundo é igual. Somos todos membros do mesmo corpo. Ah, Paulo, mas a gente é diferente. Todo mundo é igual. Mas não é igual, Paulo. Porque tem gente que sobe lá e canta. Tem gente que não canta. Tem gente que sobe e prega. Tem gente que não prega. Tem gente que ora bonito. Tem gente que não consegue nem orar em público. Tem gente que é simpático, que abraça, que tem sempre uma palavra de sabedoria. Tem gente que não abre a boca. Paulo, explica melhor esse negócio de que somos todos iguais. Não somos iguais. Aí o Paulo, não, gente, iguais no sentido de importância. O que nos diferencia é porque temos dons diferentes. Ah, beleza, Paulo, então quais são os dons que existem? Aí o Paulo diz, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, o primeiro dom está aí. Deixa eu grifar para você, para ficar bem claro. Então, veja bem, gente. Às vezes a gente fala assim num popular, e no popular, a pessoa joga bola muito bem. Você viu? Fulano tem o dom de jogar bola. E Beltrano toca muito bem, ele tem o dom de tocar. Né? A gente fala isso no popular. Não quer dizer que está errado. Mas na teologia, tá bom? Na Bíblia, dom é só o que está nas listas. Então a gente vai ver Romanos, vamos ver Efésios e vamos ver Coríntios. Os dons do Pai, do Filho e do Espírito. Os dons de administração, de edificação e de avivamento. Então, se não está nessas listas, não é dom. Espiritualmente falando. Teologicamente falando, só é dom se tiver na lista. Música não tem na lista, futebol não tem na lista, nada do que a gente fala que é dom, não está. Então, tem que estar na lista. Biblicamente, só é dom os que estão nessa lista. Ou nessas 3 listas. Então, olha só, profecia é o primeiro dom que aparece aqui, Então, Paulo está dizendo, se você tem o dom de profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Está orientando como usar aquele dom. Porque estava tendo lá, na igreja de Roma, o problema de o pessoal, uns ficar se achando melhor do que os outros. Então, Paulo está orientando, se você é usado como profecia, seja conforme a medida, a proporção da sua fé. Não é para você ficar se achando melhor do que os outros. Se é ministério, então qual é o dom de ministério? A palavra grega aqui é diaconia, é o serviço. Se você tem o dom de servir, então se dedique nesse serviço, sirva com dedicação. O que ensina, então, ensino é um dom. Ensinar. Se esse é o seu dom, faça com dedicação. O que exorta, exortação é um dom. Chamar a atenção do outro. Tem gente que tem o dom de chamar a atenção. Tem gente que não tem. Então, se a gente não tem o dom, é melhor a gente não chamar a atenção de ninguém, senão a gente vai machucar os outros. Deixa quem tem o dom chamar a atenção, que aí Deus usa e edifica. Tem que ser com dedicação. O que contribui,
Aí tem versões que chamam de liberalidade, generosidade, mas aqui é o dinheiro mesmo. Todo mundo contribui, mas tem gente que tem o dom de contribuir. É diferente. Que seja com generosidade. Ai, Deus me usa para contribuir, mas eu fico fazendo conta, eu dou um pouquinho, e Paulo fala, não, então não é dom. Porque o cara que contribui por dom, ele faz sempre com generosidade. O que preside, e aí você pode chamar também de lidera. Dom de liderar. É dom. Tem gente que lidera, tem gente que não lidera. Pode até ter o cargo, mas não exerce, por quê? Falta o dom. Então, que seja com zelo. Quem lidera tem que ser zeloso na liderança. Zelar dos seus liderados, cuidar bem, fazer com muita atenção e de forma que não prejudique ninguém. O que exerce misericórdia, que seja com alegria. Então, aqui nós temos a primeira lista de 7 dons. Profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Tem gente que tem o dom da misericórdia, que a pessoa comete um erro, ele consegue compreender, ele consegue abraçar, consegue acolher, consegue conduzir. É o dom da misericórdia. Tem gente que, não chego nem perto, não quero saber, porque não vale nada, não sei o quê, não tem o dom da misericórdia. Então, quem tem o dom tem que fazer com alegria. Então, temos esses 7 dons. Está vendo profecia lá, ó? Ok? Todo mundo viu o primeiro? Profecia. Agora vamos para a segunda lista. Então, sendo esses os dons do Pai, porque o texto diz, que Deus repartiu para cada um. Aí, quando a gente vai para Efésios, aí eu já chamo de dons do Filho. Por quê? Porque Paulo fala de Jesus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de... Então aqui ele já está apontando para Jesus. Aí lá no 11 ele diz, e ele mesmo concedeu. Ele mesmo quem? Jesus. Então aqui eu chamo os dons do Filho, porque Paulo está dizendo que é Jesus que dá para a igreja. Então ele deu uns para apóstolos, é o primeiro dom. Outros para profetas. Olha ele aí, Viu aí? Está em Romanos e está aqui, Outros para evangelistas e outros para pastores mestres. São 4 dons. Eu sei que no popular, e tem um monte de gente que fala, e que numa leitura superficial, pastor é um dom, mestre é outro dom. Mas isso não se sustenta. Exegeticamente, ou seja, se você for para o texto original, fica muito mais fácil. Mas não precisa nem ir para o grego. No português mesmo já dá para perceber, porque olha a dinâmica da frase. Uns para, lá no grego é tous de, na verdade é tous men, que é plural. Tous men apóstolos. Aí vem outros para, tous de profetas. Outros para evangelistas, outros para, se fossem 2 dons diferentes, seria outros para pastores, outros para mestres. Na versão revista, corrigida ou atualizada, está uns para, uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e mestres. Se fossem 2 dons diferentes, seria uns para pastores e uns para mestres. Então, a conjunção aqui, esse e aí, é conjunção aditiva. E no grego, a palavra é kai. Kai é conjunção aditiva. Poimenas kai didáscalos. Pastores e é um mais o outro. Quem que foi lá em Campos do Jordão com você, pastor? Foi eu e Ana Paula.
Foi eu, Ana Paula e Manuzinho. Foi um ou outro? Não, foi um e outro. Ok? Então, essa conjunção é aditiva, está somando uma coisa com a outra. Como que ficaria na prática? Porque as pessoas geralmente entendem assim: ah, e aquele líder, ele é bom para dar estudo, ele é bom para dar aula, ele explica muito bem, ele é mestre. Mas aquele outro, e ele vai na casa da gente, ele toma café, ele come bolo, ele ora, ele anda junto com a gente, é um amigão, aquele é pastor mesmo, é pastorzão. Isso é da nossa cabeça. Na cabeça de Paulo não tem essa diferenciação. Por quê? Porque Paulo cresceu aos pés de um rabino. Ele ia para a sinagoga com 8 anos de idade, e o cara que ensinava ele era também o cara que cuidava dele, que dava comida, que lá e andava junto com ele. Quem ensina, cuida, e quem cuida, ensina. Então, qual é a ideia? Se você está andando junto com alguém, fazendo uma visita, orando, ouvindo, isso também ensina aquela pessoa. Cuidar é uma forma de ensinar. E quando você está ensinando, você também está cuidando daquela pessoa, porque ensinar é uma forma de cuidar. A gente entende isso muito bem quando olha para a vocação das mães, sobretudo no nosso tempo, na nossa cultura, que no tempo da Bíblia era invertido, esse papel era do pai. Então, se você olhar para a maneira como uma mãe cuida do seu filho, ela está dissociada, tem hora que ela está cuidando e tem hora que ela está ensinando, ou ela está cuidando e ensinando o tempo todo? O tempo todo. Não põe a mão aí que você vai tomar choque. Está cuidando ou ensinando? As duas coisas. Não come chiclete agora porque você tem que comer feijão. Está cuidando ou ensinando? As duas coisas. Ok? Então, aquele pastor dá uma aula top, ele está cuidando ou ensinando? As duas coisas. E ele visita e ouve a gente e dá atenção para a gente. Está cuidando ou ensinando? Então, o profeta aparece aí, lá em Romanos, profecia. Aqui aparece o profeta de novo. Vamos agora para a terceira lista. 1 Coríntios, capítulo 12. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando vocês não eram crente, vocês eram guiados, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, por que eu chamo a lista de Romanos de dons do Pai? Porque Paulo fala que é Deus que dá. Em Efésios ele diz que é Cristo que deu. E agora ele diz que é o Espírito. Então, por isso que eu chamo os dons do Pai, do Filho e do Espírito: administração, edificação e avivamento. Também há diversidade, mas o Senhor é o mesmo Espírito. Então, olha só, começa aqui a lista, A um é dado, pior que a lista aqui, como é que eu faço para... Precisaria diminuir a letra, né? Será que é aqui? Onde que eu diminuo essa letra aqui? Salvar. Eita, ficou pequeno demais. Aí, olha só. Do 8... É do 8 até o 10, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Dá para ler? Então vamos lá. Olha só. Começa no 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Primeiro aqui em cima.
A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Qual é a diferença de sabedoria e conhecimento? Ou sabedoria e ciência. Em outra versão traz palavra de ciência, né? Qual é a diferença, gente? Aí, ó. A Fátima já respondeu. Tem gente que tem conhecimento, mas não é sábio. O cara é pós-doutor em engenharia. Tem muito conhecimento, mas não soube lidar com dinheiro, está todo endividado. Então tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Então, conhecimento é mais voltado para a teoria das coisas, sabedoria é mais voltado para a prática das coisas. Tem gente que sabe fazer, tem gente que sabe ensinar como fazer. Um é o conhecimento, o outro é a sabedoria. Tem gente que é analfabeto, que nunca sentou na cadeira de uma escola e que tem uma vida bem equilibrada e se dá bem com todo mundo e tem uma vida com qualidade por causa da sua sabedoria. Sabe o que fazer diante das demandas. Então a igreja precisa do conhecimento das pessoas, porque tem coisa que é técnica aqui dentro. Tem que ter o conhecimento técnico. E a igreja precisa da sabedoria das pessoas, saber o que fazer diante de uma situação complicada. Aí o outro, a fé, ó. O outro, curar. A outro, milagres. A outro, profecia. Olha ela aí. Está vendo aí, ó? Aí vem discernimento de espíritos, variedade de línguas, idiomas, e o outro, interpretar os idiomas. Então aqui são 9, ó. Sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagre, profecia, discernimento, idioma e interpretação. 9. Então nós temos 7 dons em Romanos, profecia está lá. 4 dons em Efésios, profeta está lá. E 9 dons em 1 Coríntios 12, profecia está lá. Então a pergunta do Pierre é maravilhosa, por quê? E me levou a mostrar isso aqui para vocês. Porque profecia é o único dom que está nas 3 listas. Por que eu chamo de dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito? E por que profecia está nas 3? Porque Deus falou através dos profetas, antes de Cristo. Então profecia é um dom de Deus. Nos dias de Cristo, ele profetizou, ele foi um profeta. Lembra que ele falou e a mulher samaritana, vejo que és profeta. E nos dias do Espírito, o Espírito que inspirou a escrita da palavra, continua usando as pessoas para as pessoas ouvirem Deus falar. Então é por isso que profecia é o único dom que está nos 3, porque na atividade dos 3, no ministério específico do Pai, do Filho e do Espírito, a profecia é sempre necessária. Porque é a maneira como Deus vai falar com o povo. Como que a gente vai ser orientado por Deus sem ouvir Deus? E como que Deus fala? Através de um profeta, alguém que fala em nome dele antes para beneficiar alguém. Então aqui nós temos 2 opções. Andar pela linha chamada cessacionismo, de que os dons cessaram, acabaram no tempo do Novo Testamento. Era só para o início da igreja. Existe essa linha, tem muita gente boa, que acredita dessa forma. Ou a gente ser continuista, de que os dons continuaram e enquanto Jesus não voltar, todos esses dons são utilizados. Qual que está certo, pastor?
fique à vontade. Tranquilo. Isso não mexe na nossa salvação, isso não mexe na nossa eternidade. Você pode crer como você quiser. As duas linhas são consideradas ortodoxas, não tem heresia em pensar de um jeito ou de outro. Você tem liberdade para escolher. Então, assim, qual que é a linha que eu adoto? Eu prefiro, quer dizer que está certo, eu prefiro o continuismo. Por quê, gente? Porque pastorear é um dom. Não tem como eu ser cessacionista e pastor. Porque se os dons cessaram, o dom do pastoreio que está em Efésios cessou também. Então, como é que eu sou pastor se o dom de pastoreio cessou? Então, para executar a função de pastor, eu preciso ser continuista, senão eu fico incoerente. Eu sou pastor, mas eu acredito que o dom cessou. Então você é pastor com o quê? Se não é com dom, é com o quê que você pastoreia? Então, eu sou continuista, porque das duas uma. Ou eu sou continuista, ou eu entrego o ministério. Ou não deixo ninguém me chamar de pastor. Falo, não, eu só sou presidente. Porque o dom de pastor acabou, foi só para o início da igreja. Aí tem aquela turma da incoerência. Aí eu acho que é errado. O cara que é cessacionista, beleza. O cara que é continuista, beleza. Mas o cara fala assim, o dom pastoral continuou, porque eu sou pastor. Mas o dom apostólico cessou, não tem mais. Decide, meu amigo. Quem diz o que continua e o que acaba? Você? Não, ou tudo acabou, ou tudo continuou. Então, para mim, tudo continuou. Que eu pretendo continuar exercendo o ministério pastoral. Então, naquela lista de Romanos, eu estou aonde? Eu estou no ensino. Entendeu por que eu dou aula, mais ou menos? Porque lá em Romanos eu estou no ensino. Aí no Coríntios eu estou na palavra do conhecimento. E aí no Efésios eu estou no pastor mestre. É por isso que faz o que faz e como faz, por causa do dom que tem. É simples. Então, queridos, a gente precisa, no meu caso, sendo continuista, explicar todos os dons. Então, a gente acredita que todos os dons continuaram. Eu digo a gente porque a grande maioria dos batistas brasileiros acreditam assim. Mas a gente precisa explicar como que cada dom continua até hoje. Como que é o exercício do dom da profecia? Como é o exercício do dom apostólico? O exercício do dom evangelístico? E o exercício do dom pastoral e de ensino. Então, para nós, os continuistas, batistas, ortodoxos, o apóstolo, por exemplo, a gente não acredita que é uma hierarquia. Tem uma turma aí, e nada contra, eles têm liberdade para interpretar e fazer do jeito que eles quiserem, se autodenominam apóstolos. Ok. Qual o problema? É que geralmente nessa filosofia, nessa compreensão desses dons de Efésios, eles acham que apóstolo é hierarquia. Então o apóstolo está em cima do profeta, que está em cima do evangelista, que está em cima do pastor mestre. Só que a ideia ali não é hierarquia de cima para baixo, é de ombreamento, é um do lado do outro, para a edificação da igreja. E na minha leitura, esses 4 dons é o processo de plantação da igreja e de uma igreja. A igreja de Cristo, que começou lá em Atos e vem até hoje, ela foi plantada, primeiro Deus enviando uns caras para onde não tinha igreja, apóstolos. Depois uns caras se levantaram, e assim diz o Senhor, e tome exortação, cajadada no povo. Alguns, com a exortação, se arrependem. Aí vem o evangelista dando a boa nova e trazendo para dentro. Você está arrependido? Vem para cá. Está arrependido? Vem para cá. Bota para dentro. Aí o
cara de dentro vai cuidar e ensinar de todo mundo que entrou. Então, qual é o apóstolo? É o enviado. Deus envia algumas pessoas para iniciar igreja onde não tem igreja. Essa é a minha leitura. Por quê? Por causa do significado da palavra. Apóstolos, no grego, é enviado, emissário. Aqui, vai ali, entrega esse negócio para mim, para aquela pessoa. Esse é o apóstolo que sai do lugar e vai para outro para cumprir uma missão que foi dada a ele. A gente chama na nossa eclesiologia de missionários. Então, o profeta é o cara que fala em nome de Deus, geralmente exortando, em favor do povo. O evangelista é o cara que tem o mel, que apresenta a boa notícia de que Deus bateu em você, mas você não está condenado ainda. Tem uma saída. E traz o cara para dentro, para alguém que tenha o dom, que vai cuidar e ensinar daquele povo que está arrependido e decidiu estar junto naquele lugar. Então, na minha leitura, é assim que Jesus plantou a sua igreja no mundo, e é assim que cada igreja local foi plantada no mundo. Alguém chegou num lugar que não tinha igreja e começou o trabalho. Depois veio alguém que deu cajadada, veio alguém que chamou o povo para dentro e se levantou alguém para cuidar e ensinar desse povo. Toda igreja é plantada dessa forma e a igreja foi plantada dessa forma. Essa é a minha leitura, considero uma leitura equilibrada, saudável, né, que não mexe em nenhum ponto da nossa doutrina, como batistas. Então, bem tranquilo isso. Pois não, Samuel. Isso aí. Eu plantei, Apolo regou, cada um faz a sua parte. O enviado começa, o outro bate, o outro chama para dentro, o outro cuida e ensina. Cada um no seu dom, exercendo o seu ministério para a edificação da igreja. Pois não, Fátima? Muito bom. A Fátima disse o seguinte, que ela já ouviu falar que não existe mais profecia, porque toda a profecia já está na Bíblia. E que Deus já revelou tudo que tinha para revelar, então a função hoje é dos pastores de ensinar o que está revelado. Sim e não, Fátima, porque qual é o ponto? Deus já revelou tudo que tinha para revelar? Já. A criação está aí, a Bíblia está aí e a vida de Jesus está aí. Já revelou tudo. Então, o que a gente não pega vendo a natureza, a gente pode pegar vendo a Bíblia ou olhando para Jesus, que é a revelação máxima de Deus. Então, toda a revelação foi dada? Foi. Toda a profecia foi entregue? Foi. O negócio, Fátima, é que o povo não está olhando para a natureza, não está lendo Bíblia, nem usando Jesus como modelo. Então Deus tem que levantar uns caras e botar um dom nele de bater nos outros para ver se o cara acorda para a vida e olha ou para a natureza, ou para a Bíblia, ou para Jesus, para se arrepender. Percebe? Então, o profeta de hoje em dia vai usar algum argumento que já não esteja revelado? Não, ele só vai chamar a nossa atenção. Deus já mostrou na natureza que isso está errado. Deus já mostrou na Escritura que isso está errado. Deus já mostrou em Jesus que isso está errado. E ele, naquele momento, está sendo profeta. Aí a Fátima está dizendo, a internet está lotada de profecias. Né? Como é que a gente sabe? Então, é muito simples. Lembra que eu usei a palavra vidente, entre aspas? E eu expliquei que a vidência de um profeta se dá porque ele está alertando em relação ao futuro. Quem não ouvir vai sofrer aquele juízo. É só nesse sentido que o ministério profético aponta para o futuro. Não em termos de adivinhações, igual o pessoal fala, dom de revelação. Você viu revelação em alguma das 3 listas aqui? Então, o que passa do que está escrito, gente, melhor nem comentar, né? Então é isso.
Se está escrito, é Bíblia, é conteúdo de profecia. Se não está escrito, aí é outra conversa. A Fátima está dizendo que tem pastores que digam, ó, Deus me revelou, o Espírito Santo me mostrou que vai morrer tantas pessoas de tal lugar e tal. Se isso é profecia. Então, se não está em consonância com o que já está revelado, a gente costuma não dar muito crédito, não. Tá? Pois não, Vanessa? Isso aí. E mantendo o padrão profético da Bíblia. A Vanessa disse, tem muitos pastores, muitos líderes, né, pregadores, que ficam usando a expressão profetizar no sentido, eu profetizo que você vai ganhar um filho, eu profetizo que você vai ter uma casa nova, um carro novo. Então, assim, o que a gente acredita como profecia hoje? Primeiro, tem que estar em consonância com o que já está revelado, na natureza, na Escritura ou em Jesus, e precisa seguir o padrão dos profetas da Bíblia, que é o padrão da exortação. Eu profetizo porque eu vi uma chave de ouro na sua mão, é uma casa nova. Eu estou doido para um cara falar um negócio desse para mim esses dias, porque se o cara vê uma chave na minha mão, aleluia Deus, lá na Curuçá. Então o que acontece, gente? Uma coisa é profecia, pegar o conteúdo que já está revelado e nos chamar a atenção. Deus já mostrou, isso está errado. O final desse caminho é ruim, arrependam-se. Porque um profeta, é só você ver, olha Elias, olha Eliseu, olha Natã, olha todos os livros que a gente tem, de Isaías até Malaquias. É só paulada, gente. Não tem um cara que se levanta e fala, Israel é o queridinho do Senhor e fiquem tranquilos que vai estar tudo bem. Eu vejo um chave de ouro na mão de Davi. Nada. Davi, você cometeu o adultério e ainda mandou matar o cara, você está errado. Toda vez que um profeta se levanta e diz, assim diz o Senhor, pode ler o conteúdo. É só paulada. Não tem um que levantou e disse, assim diz o Senhor, e veio uma notícia boa depois. Então, como nós somos bíblicos, e essa escola é bíblica dominical, a gente acredita que tem ainda o dom profético, porém sendo exercido dessa forma que é bíblica. Falar em nome de Deus, para exortar o povo de Deus, para que eles se arrependam e obedeçam a Deus. Fora disso, não é profecia bíblica. Ok? Então, qual é o tema de Isaías? A salvação, tanto nacional como pessoal, vem do Senhor. Deus pode salvar a nação? Pode. Só Ele pode. Deus pode salvar uma pessoa? Pode. Só Ele pode. Então o esboço ficaria, profecias de... É paulada do Isaías. Se não abrir o olho, Deus vai baixar a sua mão, que é pesada. Aí depois ele confirma, dizendo, se vocês estão em dúvida de que a condenação de Deus virá sobre nós, então presta atenção nisso. Aí ele vai confirmando a veracidade daquilo tudo. E por último, ele consola. Consola como? Com mais cajadada. Lembra do salmista no 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tua vara e teu me consola. Então tira da sua cabeça
a ideia de que o consolo de Deus é, ai, tadinho, meu filhinho, fica assim, não, papai está aqui. Tanto que a profecia de Naum é condenatória para Nínive. Ô cidade de Nínive, a casa caiu para vocês. Deus vai vir e vai destruir, nunca mais vocês serão uma cidade sobre a face da terra. E a gente chama Naum o profeta do consolo de Deus. Está lá escrito, consolação do Senhor. Você fala, gente, que consolação é essa? Deus vai sentar o bambu em Nínive. Como que Deus destruir Nínive pode ser uma mensagem de consolação? Ora, Nínive representa um inimigo, representa o desobediente, representa o rebelde. Então, quando Deus me diz que Ele vai punir o rebelde, e eu estou em obediência, essa mensagem é de consolo para mim. Vai chegar a hora daqueles que estão me fazendo mal. Pois não, Creuzinho? A Creuzinha está dizendo, na cabeça dela, hoje em dia, o pastor é o profeta. Quer continuar? Que ele faz tudo isso que um profeta fazia. Mas aí entra a questão de dom mesmo. Não continua no pastorado, mas não é necessariamente um profeta. Ele faz o papel de profeta no sentido de que ele fala em nome de Deus. Mas o profeta de ofício, que é o que está naquele dom profeta da lista de Efésios, é o cara que não necessariamente é pastor, não necessariamente é líder, às vezes ele não tem cargo nenhum, mas toda vez que ele levanta e dá uma cajadada, todo mundo sente que é Deus que falou e muda uma direção. É nesse sentido, entendeu? Ela diz que continua pensando assim, que o pastor é o profeta. Amém. Estudou no Seminário do Sul na década de 70, né, Creuzinha? Naquele tempo era assim mesmo. Então, o título é o nome do príncipe dos profetas. Isaías tem esse apelido, o príncipe dos profetas. A autoria é do Isaías, não tem como provar. Então, a data dos acontecimentos vai de 740, mais ou menos, até 680. Todo o tempo da profecia dele. A data da escrita, por volta de 680, já no final. Então, o que a gente percebe ali? Se ele começou por volta de 740, e a invasão da Assíria foi em 722, mais ou menos 18 anos depois, o que a gente entende? Boa parte da profecia de Isaías é para o povo do norte, alertando a invasão da Assíria, que foi o período em que ele estava profetizando. Então, do lado de fora de Israel, como que estava? A Assíria em plena ascensão. Senaqueribe e os assírios descobriram o cobre, faziam armas de cobre, inventaram o empalamento, eram muito cruéis na guerra e ficou um povo sendo muito temido. Muita gente preferiu fugir e deixar tudo para trás do que ter que enfrentar os assírios. Eles eram bem cruéis. Do lado de dentro, como que estava Israel? Opressão, caos e idolatria. Então, olha que receita. Do lado de dentro o povo está mal. Do lado de fora o inimigo está bem. O que vai acontecer? Derrota. Então, a deterioração geral, tanto em Judá como em Israel. Você vai ler o Isaías, ele fala para o norte, ele senta o bambu, pá, porque o norte está desviado, está dividido, está rebelde, idólatra, Aí o povo do sul, é isso aí, Isaías, bate mesmo nesses caras do norte. Ele fala, mas nós aqui embaixo também tem que prestar atenção por causa de... Ele corta para os dois lados, não está nem aí. Aí o Ezequias, no sul, o Ezequias chega no poder. E quando Ezequias senta no trono, ele pede para trazer a lei do Senhor de volta. Valoriza a lei, valoriza o sacerdócio
e voltam a fazer cultos em Judá, que há muito tempo não se fazia. Por isso, e somente por isso, o Isaías diz o seguinte: o povo do norte não tem jeito para eles. Mas aqui embaixo no sul, já que o Ezequias se dispôs a obedecer a Deus, então Deus vai nos dar o livramento e a gente não vai ser destruído. Então percebam que o que faz uma nação ser salva, ser livrada do juízo, é quando o seu líder busca a orientação de Deus e leva o povo a viver conforme a vontade de Deus. Aí existe o livramento. Quando não há essa atitude, vem o juízo. Nós temos o Miqueias como contemporâneo de Isaías. Ele complementou o ministério de Isaías na parte rural de Judá. Enquanto Isaías estava no palácio, falando para os nobres de Judá, Miqueias estava na roça, falando para o povo mais simples do interior. A mensagem é a mesma, você vê que os dois são os mais messiânicos. Isaías fala que ele vai nascer de uma virgem, que ele vai sofrer, dá várias características do Messias. E o Miqueias diz que vai ser em Belém que ele vai nascer, que ele vai ser descendente de Davi. E então um complementa o outro, porque eles são contemporâneos, mas o Isaías está falando para os ricos, a partir do palácio de Jerusalém, e o Miqueias está falando para os pobres, no interior, nas vilas. Oséias também é contemporâneo de Isaías, especialmente durante a primeira parte do ministério, antes da Assíria invadir o Israel. Ele seguiu-se ao ardente profeta Amós, que tinha denunciado os líderes samaritanos, anunciando o julgamento divino no reino do norte. Complementando tal ministério, Oséias exortou Israel a respeitar a aliança com o Senhor e lembrou do benefício dessa aliança de amor, que se mostrasse insensível a Deus. Então, a gente precisa pensar também com essas categorias, de que não é um profeta falando, aí acaba, depois começa um outro e acaba, depois... Não. Às vezes, desses livros que nós temos, 2, 3 ou 4 profetas estão profetizando simultaneamente, no mesmo tempo, no mesmo contexto, só que com focos diferentes. O Isaías está falando para o pessoal do palácio, para a liderança da nação. O Miqueias está no interior, falando para o povão que está na roça. O Amós, que era roceiro, plantava figo e levava os figos para vender na feira, ele está falando para os samaritanos que vinham comprar na feira lá de baixo. Então eles estão ao mesmo tempo falando, só que cada um para um público específico. Por isso que Isaías é mais rebuscado e usa sempre a figura de rei, de palácio, de trono, essas figuras que são relevantes para quem está na monarquia. E o Miqueias e o Amós são mais simples e sentam o bambu. E o Oséias, que está profetizando só para Israel, o reino do norte, ele então está focado. Por isso que ele usa os termos como Efraim, por exemplo. Quer ver? Vamos abrir aqui o Oséias. Olha só. Quando tento sarar Israel, é Oséias capítulo 7, que é onde essa linguagem fica mais caracterizada, de que o Oséias está falando para o norte. Então ele usa termos que só são relevantes para quem mora no norte. Quando tento sarar Israel, ele não está falando de Judá, está falando de Israel, é o norte. Se descobre a iniquidade de Efraim. Efraim é o nome de uma tribo que fica onde? No norte. É a maior e principal tribo do norte, que é onde fica a região de Samaria. Então, quando ele fala Efraim, ele está querendo dizer todo mundo que está aí cometendo rebeldia no norte. Até ele fala aqui no versículo 8, Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado na hora de assar. Essa é a nova Almeida atualizada. Na Almeida Revista, corrigida ou atualizada, ele fala, Efraim é um bolo que não foi virado.
Como é que entende isso? O povo do norte é como uma comida de trigo, bolo ou pão, que não foi virado na hora de assar. A gente faz hoje os bolos, as coisas no forno e não vira, né? É outra tecnologia, forno. Mas fazendo um pão ou um bolo artesanalmente, você só tem uma fogueira, um fogo embaixo. Então você bota ali, assa de um lado, vira para assar do outro. É como a gente assa carne. Fica mais fácil para a nossa cultura entender essa figura com carne. Imagine que você botou uma carne para assar. O tempo total de assar aquela carne seja 10 minutos. Então você bota 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro, ficou assado. E se você deixar os 10 minutos só de um lado, o que vai acontecer? O que acontece com a carne? E aí o que você faz com esse bife agora? Joga fora. Então o que Deus está falando? Vou jogar vocês fora. Estragou vocês. Acabou. Não serve mais para nada. Entendeu? É isso. Simples assim. Não tem mais jeito para o povo do norte. Assim como uma carne assada só de um lado não dá para comer, esse povo também não dá para permanecer. Por quê? Porque não querem me ouvir, não querem me obedecer. Eu vou deixar os assírios destruir vocês. Ok? Como que é fácil entender? Pelo contexto. Então, o objetivo de Isaías: admoestar a nação sobre a invasão da Assíria, capital Nínive. Lembre-se que a Síria é perto ali da Galileia e a capital é Damasco. Síria, Damasco. Assíria, Nínive. Apontar o Messias, Isaías é o profeta mais messiânico que existe. E as contribuições, é chamada a Bíblia em miniatura, porque são 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros, e toda a Bíblia aponta para Cristo, então a profecia de Isaías, 66 capítulos apontando para Cristo. É uma teologia de grande alcance, porque tem uma extensão cronoteológica muito grande. Porque o Isaías está lá em 740 antes de Cristo. Mas as coisas que ele fala, algumas coisas são imediatas, outras coisas são a médio prazo, mas só quando Jesus vier é que vai cumprir uma boa parte daquelas profecias. Então ela tem um alcance muito longo, e é isso que o Mateus concluiu. Quando ele estava lendo Isaías e viu a história de Jesus de Nazaré, ele falou: esse cara é o Messias, porque ele cumpre todas essas características. Ele nasceu de uma virgem, ele sofreu como um servo, ele revelou Deus, ele trouxe a salvação. E aí o Mateus faz esse link e coloca no livro dele, no início do seu evangelho, dizendo que esse é o menino que estava prometido desde Isaías, que o seu nome seria Emanuel. O nome de Jesus não é Emanuel, o nome de Jesus é Jesus. Mas ele é Deus habitando entre nós. Aquela profecia de Isaías, 740 anos atrás, só se concretizou quando Jesus nasceu, porque ele é o Emanuel, ele é Deus conosco. Ok? Então assim, por que grande alcance? Porque todos os outros profetas, a maioria das profecias são até médio prazo. Quando a Assíria invade, acabou, cumpriu a profecia. Quando a Babilônia invade, acabou, cumpriu a profecia. O máximo que tem vai para a Babilônia, aí o Jeremias falou: não, mas 70 semanas depois o povo volta. Então quando o povo volta 70 anos depois, cumpriu Jeremias, acabou. A única que realmente vai até o Novo Testamento, em sua grande maioria, é a do Isaías.
A expressão Santo de Israel aparece 25 vezes na profecia de Isaías, e a expressão Redentor de Israel, 13 vezes. Sólidas confirmações através de sinais e milagres. O tempo inteiro Deus vai dando livramento para Judá de formas milagrosas. E grandes desapontamentos. É a expressão que Deus chorou, o choro do Senhor, Deus lamentou, Deus está chorando de tristeza, porque o povo não quer ouvi-lo e obedecê-lo. O apelo por retidão e justiça, tzedeké ou mispá, são os dois termos traduzidos por retidão e justiça, ou justiça e retidão. Isaías bate muito nessa tecla, porque o povo estava corrompido, as relações eram injustas, todo mundo sonegava, enganava, mentia, estava depravada a nação. O nascimento virginal do Emanuel, é o Isaías que traz. A queda de Lúcifer, por que eu botei entre aspas? Porque essa palavra não existe na Bíblia. Não existe. Não existe Lúcifer na Bíblia. Vou repetir de novo. Não existe. Ah, pastor, mas o nome dele é Lúcifer. De onde você tirou isso? Ah, porque eu ouvi falar. Não vale o que você ouviu falar, só vale o que está escrito. Mostra para mim escrito aí. Não tem. Tá bom? Enganação. Coisa que a gente vai ouvindo, repetindo e não refletindo. Aí a gente repete, não reflete e vai postergando um equívoco que não deveria estar presente. Então vamos abrir em Isaías 14 e eu vou te mostrar que não tem Lúcifer nenhum aqui e que inclusive a gente precisa interpretar esse negócio corretamente. Então veja bem. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. A eles se juntarão os estrangeiros, e eles farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel terá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que os tinham aprisionado, e dominarão os seus opressores. Está falando aqui do quê? Da vitória que Deus daria para aqueles que, pertencendo ao seu povo, tivessem a mesma decisão e estilo de vida que Jacó, se arrependendo, obedecendo a Deus. Então Deus daria a eles um novo momento de vida. Se cumpriu quando o povo volta da Babilônia. O povo de Israel, no dia em que Deus vier e dar descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta. Do que ele está falando? Do povo que vai voltar da Babilônia. Você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios, o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, dominavam as nações com perseguição irreprimível. Está falando de quem? Da Babilônia. Agora toda a terra descansa e está sossegada. Todos dão gritos de alegria. Está falando de quem? Da queda da Babilônia. Ok? Então ele está antes da invasão da Assíria. Ele está falando para tomar cuidado que a Assíria vai invadir e que não haverá mais solução para o norte. E está falando para o sul, que se o sul não se arrependesse, eles seriam levados cativos, mas que Deus faria a Babilônia cair e aquele que quisesse, mediante arrependimento, Deus traria de volta para Jerusalém. É isso que ele está dizendo aqui. Até os ciprestes se alegram por causa de você, e os cedros do Líbano exclamam: desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Desde que você caiu, ninguém veio para nos cortar. Caiu, alguém caiu. Aí o que é que o povo faz? Ah, está falando da queda do diabo, da queda de Lúcifer. Ele caiu do céu. Está falando da Babilônia, gente. Está falando de Nabucodonosor.
Lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro quando você chegar. Está falando de quem? De Nabucodonosor. É uma palavra profética, gente, cheia de figuras de linguagem, cheia de símbolos. Então ele está dizendo, ô Nabucodonosor, que nem nasceu ainda. Ele está em 740. Nabucodonosor vai chegar ao poder em 610. Ele está falando um negócio que vai acontecer 130 anos depois. Então o povo que está ouvindo isso aqui não fazia ideia do que ele estava falando. Porque quem está no poder não é Babilônia, quem está no poder é a Assíria. O Egito está em declínio e a Assíria está subindo. Quem manda chuva é Senaqueribe. E ele está falando de um cara da Babilônia. O povo não entende, mas depois que acontece, fica fácil de entender. Então, todos estes começam a falar e se dirigem a você dizendo, então também você enfraqueceu como nós? Você se tornou como um de nós? Ele está dizendo, todos os imperadores, todos os líderes de inimigos que invadiram Israel, Deus derrotou todos. Todos estão mortos. E lá no mundo dos mortos, no Seol, que essa é a maneira que o hebreu entendia nesse tempo, existe um lugar para onde todos os mortos vão. E todos aqueles que Deus matou, porque estavam tentando prejudicar Israel, estão lá embaixo no Seol, na mansão dos mortos, gritando, vem Nabucodonosor, vem você também, porque assim como nós fomos mortos e fomos derrotados, você também será. Os mortos estão ansiosos pela sua chegada, mas é uma profecia, gente, 130 anos antes de acontecer. A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. Do que ele está falando? Esse líder da Babilônia vai morrer, vai ser botado na terra, os vermes vão comer ele inteiro. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Aí nesse versículo, por causa dessas palavras que estão escritas, e como essas palavras estão escritas, a teologia pegou essa frase e disse assim, será que quando Isaías estava falando para Nabucodonosor, será que ele, usado por Deus, também não estava sendo usado para revelar o que aconteceu com Satanás na eternidade? Aí uma grande parte dos teólogos dizem que sim, podemos usar esse trecho da profecia de Isaías para atribuir ao que aconteceu com Satanás. Mas o Isaías não estava falando de Satanás. E a palavra Lúcifer não aparece nesse texto. O que aparece é filho da alva, estrela da manhã. O que significa isso em linguagem metafórica? Qual que é a estrela da manhã, gente? A estrela d'alva. Quando está amanhecendo o dia, todas as estrelas se apagam. E uma ainda fica acesa por mais tempo, uma fica aparecendo. É chamada estrela da alva, a única que consegue que o seu brilho chegue até nós, mesmo com o dia já amanhecendo. Então o que é essa expressão? Significa, no hebraísmo, uma coisa que permanece quando todas as outras coisas não permanecem mais. Aquele que tem a vitória diante de todos os outros que perdem. Então essa expressão, que daqui a pouco, que antes no capítulo 9, se refere a Jesus. Jesus é a estrela da manhã. Jesus é a estrela da alva. Por quê? Porque todos os que tentaram nos redimir não conseguiram, só Ele conseguiu. Ele é o melhor ser humano que existe, Ele é o soberano, Ele é o Senhor. Quando todas as outras coisas perdem o seu poder para nos salvar, Ele permanece como nosso único Salvador. Então quando fala filho da manhã, filho da luz,
A terra que habitava em trevas viu uma grande luz. Qual é a luz que a Galileia viu, gente? Jesus, não é Satanás, ué. Então, ora, presta atenção, ora o profeta usa a expressão se referindo a Jesus, ora ele usa a expressão se referindo a Nabucodonosor. Só que com Jesus é no sentido positivo. Jesus permaneceu por último, sendo o melhor de todos. Com relação a Nabucodonosor, ele permaneceu por último porque ganhou de todo mundo. Mas assim como a estrela da manhã, uma hora também apaga, ele também vai morrer. E da onde vem a expressão Lúcifer? Vem daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Conseguem ler aí? Isaías. Olha só. Essa Bíblia se chama Vulgata Latina. É a tradução de Jerônimo de trechos em hebraico e grego para o latim. Chamada Vulgata, porque foi traduzida na linguagem popular. Vulgar. Olha só. Versículo 12. Olha lá. Comodo se si diste de cielo, como caiu do céu Lúcifer. O que é Lúcifer? Lux fier, o filho da luz, o filho da alva. Aí nós pregamos uma expressão do hebraísmo, filho da alva, estrela da manhã, estrela d'alva, que foi escrito em latim pelo Jerônimo, numa linguagem popular, de Lúcifer, mas aquilo ali não é nome próprio de ninguém, gente. Aí a gente passou a chamar o diabo de Lúcifer, porque foi a maneira que o Jerônimo traduziu filho da alva, filho da luz, lux fier. Aí a gente pegou a tradução de filho da alva e botou como nome do cara. Ele nunca teve esse nome, gente. Para com isso. Pois não, Vanessa? Mesma coisa. Só que com o rei de Tiro e Sidom. Isso aí. Exatamente. Isso aí. Então a Vanessa achou lá, porque ela deve estar com a Bíblia de estudo, que ele jogou ela para um outro texto lá. E aí ela diz, pastor, aqui no Ezequiel 28 também fala mais ou menos a mesma coisa, e o pessoal atribui a Satanás, mas ele estava falando contra o rei de Tiro e de Sidom. É a mesma coisa. O Isaías está falando sobre o que vai acontecer com Nabucodonosor. Ele vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai virar o grande império do mundo. Mas de lá de tão alto, ele vai cair de uma vez só. Ele vai morrer e a Babilônia não será mais um império, porque vão perder para os persas. Então a teologia pegou o Isaías 14, só nesse trechinho, e pegou o Ezequiel 28, só naquele trechinho, e disseram assim, pode ser que através desses trechinhos, Deus está revelando o que aconteceu com Satanás na eternidade. Pode ser? Pode. Mas é o que está escrito? Não. O que é que está escrito? Que Nabucodonosor vai perder tudo, e que o rei de Tiro e Sidom, que acha que será um grande império, vai desaparecer antes mesmo de se tornar conhecido. Então o profeta está falando primeiro para algo que está acontecendo ali, na história.
Aí depois é que a gente interpreta no sentido espiritual. Então, em sentido espiritual, será que isso não aponta para o que aconteceu com Satanás? Sim, aponta. Em sentido espiritual, será que isso não aponta para o que acontecerá com Cristo? Sim, aponta. Em sentido espiritual, não é o que está acontecendo com a gente nos dias de hoje? Sim, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas em sentido espiritual. Na letra da profecia, é para Nabucodonosor e o outro é para o rei de Tiro. Ponto final. Uma coisa é o que a profecia está dizendo, outra coisa é o que a profecia está revelando. Então o profeta está dizendo contra o Nabucodonosor. E a profecia está revelando o que aconteceu com Satanás, o que aconteceu com todos os imperadores, o que acontece com todo aquele que se levanta para prejudicar o povo de Deus. Se esse princípio profético é verdadeiro, ele se aplica em qualquer época. Qualquer um que se levantar contra o povo de Deus, se levanta para cair, igual Satanás, igual Nabucodonosor, igual Senaqueribe, igual o rei de Tiro. Todos que tentaram prejudicar o povo de Deus, foram mortos e prejudicados eles, e não nós. Entenderam? Tranquilo? Então vamos encerrar. O desprezo pela idolatria é forte. O servo sofredor, do capítulo 41 até o 53, vai revelar todas as características de Jesus relacionadas ao seu sofrimento. E a cristologia, ele é o profeta mais messiânico, o tempo inteiro ele está apontando para Cristo. Então a cristologia de Isaías, nenhum outro livro do Antigo Testamento é tão integralmente messiânico como Isaías. A gente chama algumas vezes até de o quinto evangelho. Ele fala tanto de Jesus que é como se fosse um quinto evangelho. Ou profeta evangélico, em virtude de muitas previsões sobre o Messias. Esse conteúdo messiânico pode ser observado em diversas categorias. A pessoa do Messias, genuinamente humano, nascido de mulher. Nascido virginalmente por concepção sobrenatural. Deus em carne humana, filho de Davi, ele é o eu sou, criador de todas as coisas. O seu caráter, ele é humilde, ele é manso, ele é justo, ele é bondoso, irado e vingativo para com os perversos impenitentes. A sua obra, ele é o precursor no deserto, ungido para operar com o poder do Espírito, prega e aconselha como profeta, realiza milagres, desacreditado pela sua geração, morre com os perversos, enterrado com os ricos, traspassado e moído pelos nossos pecados, recebe as iniquidades sobre ele, é o vencedor da morte, esmaga os perversos, é o rei de Israel e reina como Senhor dos exércitos. Aí é a simetria estrutural de Isaías, é muito lindo isso. É a maneira como Isaías escreve a profecia, o capítulo 40, da grandeza, a grandeza de Deus na obra da criação, depois a graça de Deus na obra da salvação e a glória de Deus na obra da restauração. Do capítulo 40 até o 66, vai harmonizando, é como se fosse um sermão. Ele encerra a profecia pregando um sermão. Deus é grande por causa de tudo que Ele criou, Deus é grande por causa de tudo que Ele salvou, e Deus é grande porque Ele vai restaurar todas as coisas na eternidade. Amém?